Bigodeira, vamos começar então falando sobre o jogo, né? É um jogo com duas nuances, né? Um jogo que o Flamengo tem o domínio do primeiro tempo, apesar do Atlético até, de certo modo, ter tido algumas chances, mas nada concreto. O Flamengo consegue 2 gols, o Gabigol desencanta, faz o primeiro, depois faz um golaço, segundo gol de cobertura, numa pressão do Flamengo. E no segundo tempo o Flamengo se acuou e as substituições do Renato foram cruciais. No primeiro tempo também teve um outro fator, que foi a não expulsão do Renato Kaiser numa agressão. Na súmula, o árbitro colocou alguma coisa que deu um soco e tal, alguma coisa assim, e mesmo assim, o árbitro, mesmo justificando isso, o VAR recomendou, né, e o árbitro foi na do VAR e só deu o cartão amarelo para o Kaiser, que inclusive foi o autor do primeiro gol do Atlético Paranaense. Então, assim, o sentimento de frustração fica, né, Bigode, pelo que o Flamengo produziu no primeiro tempo, conseguiu fazer os seus gols e a forma com que foi o segundo tempo. Um Flamengo muito amedrontado, se acuando, parecia aquele lutador que só ficava nas cordas esperando uma oportunidade. Mas essa oportunidade nunca vinha porque o Flamengo não conseguia se impor dentro de campo, né? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre essa partida de ontem, que ainda dá aquele de derrota, né, Bigode? Um sentimento daquele empate com gostinho de derrota. Cara, o jogo de ontem foi frustrante. Não vamos tirar também a parcela de culpa dos jogadores. Alguns jogadores já estão abaixo há bastante tempo. Mas, mano, assim, é o que eu falo. A minha sensação com o Renato é uma sensação de anos 80, 90. Onde futebol não é simples, irmão. Futebol é uma coisa muito complexa. Quem dera que terminar um jogo com 3 zagueiros e 3 volantes fosse garantia de você não sofrer gols. Isso é covardia. Um time que investe tanto, terminar um jogo com 3 volantes e 3 zagueiros, isso é demissão. Isso é demissão. Isso é covardia. Mas ninguém fala nada, irmão. Os caras não falam nada. Vai bater lá, ó. Palmeiras só tá em crescendo. E a gente jogando essa bolinha. E vai jogando. Vai chegar lá, não hoje. Se a final da Libertadores fosse hoje, não é nenhum absurdo falar que o Palmeiras é o favorito ao título, não, irmão. Mas é isso aí, tá todo mundo. Os caras que tem que ver, o outro lá tá mais preocupado. O outro tá mais preocupado em ficar fazendo política. O outro é a rainha da Inglaterra, não sabe de nada. Quando sabe, só consegue agir aos 45 do primeiro tempo. O Renato Gaúcho entregou o cargo. Você sabe o que isso significa? Quando um treinador entrega o cargo, você pode mandar dar um pé no dele e contratar outro, irmão. Os caras tinham essa possibilidade. Os caras não fizeram. E assim, não adianta, eu não vou mentir para vocês, eu tô aqui, eu não consegui acompanhar aqui, mas eu tô acompanhando pelo GE o jogo do Grêmio contra o Atlético. Mas o que adianta, irmão? Fala para mim, o que adianta um gol do Grêmio? Gol de Douglas Costa, 1-0 Grêmio, uma do Douglas Costa, vitória no Mineirão. Do que adianta, irmão? O que adianta? Se o jogo não for, se o Flamengo não conseguir o resultado contra o Atlético Goianiense, o treinador vai na coletiva e fala assim: não dá para ganhar sempre. A gente tentou, a equipe está de parabéns. A gente estava em 3 competições. Agora ele está numa que é um cinismo. Eu acho que é uma coisa assim podre. Que alguém questiona ele e ele vira e fala assim: é porque vocês não sabem. É porque vocês não sabem. Mas o Kennedy estava com o joelho inchado. Meu irmão, podia estar a mãe do Kennedy com o joelho inchado. Terminar com 3 zagueiros e 3 volantes não é justificativa. Um time estava dando a pressão, você chamou o time para dentro. Você chamou o time para dentro. Desculpa, galera. Quem concorda, quem discorda, não tem problema nenhum. Um time do investimento é inimaginável. Pode estar tomando a pressão que for. É inimaginável um grande clube europeu terminar o jogo com 3 zagueiros e 3 volantes. É inimaginável. O Real Madrid tirar o Vinícius Júnior e o Benzema e colocar 2 zagueiros, 3 volantes, terminar o jogo assim porque está sufocado pelo Levante. Isso não existe. Isso não existe.
O Renato não está à altura desse Flamengo. Demite hoje. Demite hoje. O jogo é dia 27. Nós temos ainda 24 dias de preparação entre jogos do Campeonato Brasileiro. Cara, demite. Assim, sobre o jogo em si, o Flamengo faz um bom primeiro tempo. E com erros, obviamente. Com o Atlético também tentando e tudo mais. E aí é bom a gente ganha o Gabigol. O Gabigol agora já mais aliviado, com 2 gols. Isso é bom. Agora, o segundo tempo, o Atlético teve méritos. O Atlético empurrou o Flamengo. Mas, cara, é o joguinho de xadrez, irmão. Quem tem as peças é você que tá do lado de fora, tá na beira do campo. Se um time tá me atacando, se um time tá me atacando, se um time tá me atacando, o que é mais fácil? Resistir a esse time atacando ou você contra-atacar? Você colocar preocupação nos caras, para os caras pararem de te atacar sim. A gente tem que... O treinador ele tem que ir na raiz do problema. O raiz do problema é o Atlético está pressionando a gente. A gente vai resistir ou a gente vai contra-atacar? A gente vai atacar a raiz do problema. Se ele deixa o Michael... Se o Michael tá cansado... Michael é um jogador profissional. Se ele não tiver com problema físico, ele tem que estar preparado para jogar 90 minutos. Ele tem que estar preparado para jogar 90 minutos. Se ele não está preparado para jogar 90 minutos, a gente tem que começar a questionar ou a preparação física ou o Michel está correndo errado. Ou o Michel está correndo errado. Então é o seguinte, sabe o que isso remeteu? Me lembrou? Flamengo e Atlético Mineiro, 4-1 Atlético Mineiro na Copa do Brasil. O time tinha 2 jogadores rápidos, tinha mais um na frente. Time ali, ó, dando preocupação para o Atlético Mineiro. Quando o Vanderlei tira os 2 atacantes rápidos, se eu não me engano era o Everton e o Nixon, ele chama a equipe, ele coloca o Elton e o filho do Bebeto. Eu só conheço esse cara como filho do Bebeto. E aí ele chama a equipe, não tem mais contra-ataque, não tem nada. O que eu que tô atacando o Flamengo vou temer? Ô Cleitinho, eu tô atacando pra... Meus zagueiros estão tudo lá dentro. Meus volantes estão tudo lá dentro. Aí o filho do vai lá, coloca Bruno Viana e mais 3 volantes. Ou seja, eu vou atacar mais. Você vai ter mais gente lá, mas eu vou atacar mais. Se eu deixo o Michael e eu deixo o Gabigol, eles não atacam com força total. Porque um Thiago Heleno ele vai ter que segurar um pouquinho mais. Um zagueiro vai ter que segurar um pouquinho mais. Isso é básico do futebol. Mas o Renato não. Vou empilhar, vou tentar segurar aqui o 2-1. Cara, isso é tática de Jair Pereira, de Celso Roth, de Jair Ventura. Jair Ventura. Você falou Jair Pereira, pô. Não, é falar Jair Pereira mesmo. Jair Pereira existe? Tô remetendo aos treinadores lá dos anos 90. Ah, tá. Entendeu? Então, assim, é isso. Então, desculpa, galera. É pobre demais. Estamos entregando uma Ferrari na mão de um cara que não tem carteira. E assim, hoje, Cleitinho, você segue o Vessone? Eu acho o Vessone, né? Você segue o Vessone? É um jornalista corintiano. Acho que eu sigo, sim. Deixa eu ver aqui. É um jornalista corintiano. Os corintianos estão com o Silvinho, e com razão. Silvinho não sigo, não. Não sigo, não. O corintiano tá com o Silvinho, mas o Silvinho é fraco. O Silvinho é fraco mesmo. E aí vem uma pergunta muito bem elaborada do Vessone. Cara, você tinha isso, o Gabriel, você entrou com o Gabriel contra a Chapecoense, você entrou com mais um volante contra a Chapecoense. Cara, ninguém esperava o Gabriel, você recuou o time e tal, que não sei o quê. O Silvinho, ele pode ter feito... Não sei como é que tá o Corinthians. Ele pode ter feito uma... Mas sabe o que o Silvinho fez? Olha só. A gente começou num 4-3-3, com fulano aberto na direita, com fulano, com o Renato jogando entre as linhas, com o Renato aberto, e aí o Juliano como meio armador. Daqui a pouco, no segundo tempo, a gente passou por um 4-2-4. O time passou a ser ofensivo. Os 2 cabeças de área eram 2 meias ofensivos, que era o Renato Augusto e o Juliano. Eu abri o Mosquito numa ponta, eu abri o Matheus Pereira na outra, deixei o Jô e coloquei o outro jogador, o Roger Guedes, como segundo atacante, para a gente empurrar o time lá. A gente viu as entrelinhas deles estavam falhando. O Silvinho, ele pode ter feito uma... Não tem problema nenhum. O Silvinho, ele começou a falar uma de coisa e eu comecei a desenhar na minha cabeça. Falei, mano, o cara... O Renato,
até hoje, já são quase 3 meses do Renato aqui no Flamengo, ele não responde nenhuma pergunta sobre tática. Gente, isso é grave. Cleitinho, isso é grave. Isso sabe o que isso me lembra? Pra galera aí, a galera aí nerd, que não tá comendo ninguém. Sabe o que isso me lembra? Mr. Satan. Mr. Satan. Eu sou... Pra todo mundo, parece que ele é o... Mas no fundo, ele sabe que ele é um... Ele sabe que ele é um... E aí ele vive com uma alcunha. Não, eu sou o melhor treinador. Eu não preciso ir pra CBF pra fazer. Eu não preciso de curso. Não preciso... O cara pergunta, ele não responde nada porque ele não sabe. E é pobre. É pobre ficar vivendo às custas de um auxiliar, irmão, que é fraco também. É fraco também. Então, assim, o Renato Gaúcho, ele é o Mr. Satan do futebol. Gente, vocês têm noção que o que é grave você chegar a contratar um médico que não sabe nada de medicina? É grave. Aí você pergunta, aí, doutor, caramba, meu leucócito tá alto, o que isso pode acarretar para mim? Ele, minha equipe tá de parabéns, minha equipe médica tá de parabéns. A gente tá trabalhando a cada 3 dias aqui no plantão. Vamos dar o melhor. Trazendo para a realidade atual, né, Bigode? Para o pessoal que não está entendendo o que é o Mr. Satan e não pôde acompanhar Dragon Ball, né? Porque é um pouco mais antigo, não passa mais na televisão como passava na TV Globinho antigamente. É o Arthurito de La Casa de Papel. E aí tu percebe que... Aí eu vou dar um spoiler, não vou fazer isso não. Não sei se todo mundo já assistiu, né? Apesar que já deu tempo de assistir. Mas vou ficar na moral. Enfim, eu concordo contigo, cara. Acho que, assim, ontem a primeira substituição... Primeiro, vamos deixar claro uma coisa aqui pra gente. Tem um ponto, Bigode, que a gente pode ter ficado... Aí a gente entendeu no pós-jogo, mas ficou de novo. Se você sabia que o Kennedy estava com uma porcaria do joelho inchado, por que você levou o Kennedy com a esperança dele poder jogar? Sabe o que isso me lembrou? O Pedro. O Pedro também não podia jogar. Aí você imagina, Bigode, o Kennedy que já está mal. Ele já não está conseguindo jogar. Está fora de forma, está vivendo uma situação complicada, está readquirindo a sua forma para poder dar um caldo maneiro aí pro Flamengo. Aí, se o Renato bota ele amanhã, mesmo ele com o joelho parecendo um tomate, ele se lesionava, tinha que fazer uma cirurgia e a gente perdia o Kennedy para o resto aí da temporada e também para o ano que vem, porque poderia ser uma lesão mais grave. Então, assim, eu acho que o Flamengo corre certos riscos. Mas eu não tinha opção para colocar no ataque. Você não tinha opção porque você não armou o seu banco de reservas da forma adequada. E aí, a primeira substituição com o Thiago Maia. Pô, eu até entendo, Bigode. Assim, já ficou claro para mim. O Flamengo vai meter um gol e vai se retrancar. Para mim tá óbvio. Óbvio. Eu não gosto. Mas é o que eles estão fazendo. Pô, Bigode, mas se é para retranca organizado pelo menos, cara. Se você reparar, o Flamengo é desorganizado defensivamente. Não faz aquelas 2 linhas de 4 com 2 caras à frente, igual fez naquele 4-0 contra o Grêmio com um jogador a menos. O Flamengo meteu 2 linhas de 4 e colocou um jogador na frente sozinho. E foi defendendo, fechando espaços. Nem isso o Flamengo foi capaz de fazer, irmão. Então, assim, eu acho inadmissível quando você faz 2 gols e toma um empate. Eu acho isso ridículo, sério. Porque você tá com o jogo controlado, cara. Você tem que ditar o ritmo do jogo. O adversário tá massacrando. Eu sei que ele vai massacrar, mas você tem que impedir. O que o Flamengo não fez ontem, Bigode? Mais uma vez. Se você sabe que os caras só tem bola parada, para de fazer falta na entrada da área. Na hora que a bola for para o lado, no Abner e no Marcinho, fecha o cara, não deixa o cara cruzar. Mano, o Flamengo, todos os lances de perigo do Atlético praticamente são de bola parada. O segundo gol foi de bola parada. Na Copa do Brasil, 2-2, os 2 gols foram de bola parada. Na verdade, um foi um cruzamento e o outro um escanteio. O de ontem não foi um cruzamento pelo alto, mas foi uma bola rasteira, jogada de play 1, vai na linha de fundo e cruza para trás. Então, assim, o Flamengo sabe das deficiências dele
E o Flamengo não parece que... E aí eu entro no teu mérito. Do Renato não tá entendendo o que tá fazendo. E o Renato não faz nada para bloquear isso. O cara botou 3 volantes, irmão, e não conseguiu fechar o meio de campo. O meio de campo do Flamengo continuou uma zona. Então isso me preocupa para Libertadores. Sério, o Abel Ferreira tá vendo os jogos e tá falando: obrigado, senhor. Era tudo que eu queria. É a única oportunidade que esse cara tem, é meter um gol, retrancar e ponto. E mesmo se o Flamengo abrir o placar, hoje eu já fico com o pé atrás se vai conseguir ou não segurar o Palmeiras. Eu tenho essa preocupação hoje, eu não tenho confiança. Isso me preocupa muito.